Ei, bem-vindo a um novo vídeo! Os contrabandistas mais notórios são conhecidos por seus planos meticulosos, visão logística afiada e sua capacidade de superar obstáculos. Ao longo dos anos, seus métodos tornaram-se cada vez mais sofisticados, em parte graças aos avanços tecnológicos. Hoje estaremos revelando os 20 contrabandos mais inteligentes da história. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, também curta o vídeo. Número 20. Durante uma inspeção surpresa, uma família aparentemente comum foi pega com uma grande quantia de dinheiro escondido em seu veículo. O incidente ocorreu durante uma inspeção de rotina liderada pelo supervisor Armand Darrows, quando um SUV branco se aproximou do posto de controle. Dentro estavam um homem, uma mulher e seus 3 filhos, que alegaram estar comprando material escolar. A princípio, a história deles parecia normal, mas os inspetores notaram arranhões sutis no veículo, especialmente ao redor dos limpadores de para-brisa, um possível sinal de modificações. Quando Armand foi chamado, o policial Joshua Rodrigues assumiu a inspeção. Ele achou estranho que um veículo quase novo já mostrasse sinais de uso de ferramentas. Sua atenção foi atraída para uma saída de ar selada. Após uma inspeção mais detalhada, ele levantou um painel e descobriu um compartimento oculto que se estendia por todo o comprimento do veículo. Dentro eles encontraram fita adesiva, presumivelmente usada para proteger o conteúdo, e Rodrigues notou que parte do dinheiro era visível. Cerca de $75 mil foram recuperados, com um total possível de $400 mil, marcando uma tentativa notável de ocultar uma enorme soma de dinheiro. Número 19. Em uma tentativa bizarra e audaciosa de entrar nos Estados Unidos, um homem de 42 anos foi descoberto em junho de 2001, completamente escondido, dentro de um banco de carro. A descoberta aconteceu na passagem de fronteira de San Isidro, uma das mais movimentadas do mundo, com dezenas de milhares de veículos passando diariamente. O homem estava tão habilmente escondido que apenas um olho aguçado poderia detectar a ligeira distorção no estofamento. Ele havia sido costurado no forro de banco de passageiro com apenas o rosto sutilmente visível entre as costuras. De acordo com os agentes de fronteira, foi uma das tentativas de contrabando mais criativas que viram naquele ano. Eles enfatizaram o extremo perigo de tais métodos devido à falta de fluxo de ar e risco de superaquecimento. O impacto visual surreal da façanha fez com que ela se tornasse viral e ressaltou as medidas extremas que algumas pessoas tomam para ter uma chance de uma nova vida. Número 18. Craig Hickenbottom, um homem de 35 anos do Reino Unido, orquestrou um esquema inteligente para levar contrabando para prisões usando drones. Entre julho de 2015 e maio de 2017, seu grupo realizou pelo menos 49 entregas de drones em prisões na Inglaterra e na Escócia. Os drones transportavam telefones, cartões SIM, lanches eletrônicos e outros itens proibidos. De sua cela na prisão em HMP Featherstone e mais tarde HMP Hewell, Hickenbottom usou telefones ilegais para coordenar as quedas. Os drones foram equipados com linhas de pesca e anzóis para baixar os pacotes que os presos recuperaram usando ferramentas improvisadas como cabos de vassoura. Toda a operação foi exposta quando câmeras de segurança capturaram acidentalmente voos de drones se aproximando do terreno da prisão. As investigações revelaram que as mercadorias no valor entre $750 mil e $1.250.000 foram contrabandeadas. Em dezembro de 2017, Hickenbottom foi condenado a mais 7 anos de prisão. Seu cúmplice, o piloto de drones Mervyn Foster, também recebeu quase 7 anos. Outros envolvidos, incluindo a parceira de Hickenbottom, Lisa Hodgetts, também foram processados. Ela foi condenada por lavagem de mais de $150 mil. Número 17. Em julho de 2019, as autoridades de Singapura fizeram uma apreensão recorde de produtos ilícitos da vida selvagem. Eles interceptaram 8,8 toneladas de marfim e 11,9 toneladas de escamas de pangolim, avaliadas em aproximadamente $48,6 milhões. A remessa, a maior desse tipo na história de Singapura, era originária da República Democrática do Congo e tinha como destino o Vietnã.
estava escondida em contêineres falsamente declarados como madeira. O marfim, que se acredita vir de cerca de 300 elefantes africanos, foi embalado em 132 sacos. As escamas de pangolim, provavelmente de cerca de 2.000 animais, foram armazenados em 237 sacos. Tanto os elefantes quanto os pangolins são protegidos pelo Tratado CITES, que protege as espécies ameaçadas de extinção de superexploração por meio do comércio. Singapura aplica essas proteções por meio da Lei de Espécies Ameaçadas, impondo penalidades de até $500.000 de Singapura e 2 anos de prisão por tráfico ilegal. Essa apreensão faz parte de uma tendência mais ampla, já que o Sudeste Asiático continua a desempenhar um papel importante no tráfico de animais selvagens protegidos. Somente entre 2017 e 2019, mais de 66 toneladas de carregamentos semelhantes do Congo foram apreendidos, principalmente a caminho do Vietnã. Número 16. Oficiais da fronteira dos Estados Unidos descobriram uma ousada tentativa de contrabando na qual mais de 1 tonelada de contrabando estava escondida dentro de cenouras falsas. Os pacotes habilmente disfarçados foram misturados com vegetais reais perto da fronteira México-Estados Unidos. As autoridades do Texas relataram a apreensão de quase 1.131 quilos de carga depois que um sistema de triagem sinalizou um caminhão para inspeção adicional na Ponte Internacional Farinosa, perto do Golfo do México. O valor estimado do transporte foi de cerca de $500.000. Entre as cenouras genuínas, os agentes encontraram quase 3.000 falsificações cuidadosamente elaboradas, um exemplo criativo de até onde os contrabandistas vão para esconder seus produtos. Os pacotes apreendidos encheram 2 caminhonetes. O diretor do porto, Efraim Júnior, observou que os contrabandistas constantemente inventam novos métodos, exigindo que os agentes de fronteira permaneçam alertas para técnicas inesperadas. Em incidentes anteriores, as autoridades interceptaram $2 milhões em mercadorias escondidas entre cenouras e pepinos e $479.000 escondidos entre tomates apenas 2 semanas depois. Esses métodos imaginativos continuam a surpreender até mesmo policiais experientes. Número 15. Em 2017, funcionários da alfândega no Kuwait fizeram uma descoberta notável. Interceptaram um pombo carregando uma pequena mochila cheia de 178 comprimidos. O pássaro foi visto perto do prédio da alfândega em Abdali, perto da fronteira com o Iraque. De acordo com um repórter local, as pílulas provavelmente eram cetamina, uma substância também usada em ambientes médicos. A equipe da alfândega suspeitava há muito tempo que os pombos-correio estavam sendo usados para transportar contrabando. Incidentes semelhantes foram relatados globalmente, mas esta foi a primeira vez que eles realmente pegaram um em flagrante. Em 2015, guardas prisionais na Costa Rica encontraram um pombo carregando uma pequena bolsa cheia de drogas. E em 2011, um pombo na Califórnia não conseguiu voar sobre o muro de uma prisão porque o pacote que carregava era muito pesado. O uso de pombos para a comunicação remonta à época romana, graças aos seus excepcionais instintos de retorno. Alguns podem voar centenas de quilômetros e ainda encontrar o caminho de casa, tornando-os surpreendentemente eficazes para esses métodos não convencionais de contrabando. Número 14. No mundo do contrabando, a criatividade é uma arma fundamental e alguns métodos são tão engenhosos que parecem quase surreais. No aeroporto de Tiruchirapalli, os funcionários da alfândega descobriram uma tentativa inteligente de esconder ouro no valor de 3,8 milhões de rúpias dentro de barras comuns de sabão Lux. Os contrabandistas esvaziaram o sabão, colocaram joias com fita adesiva dentro e reembalaram as barras para parecerem completamente intocadas. Graças à vigilância da equipe de segurança, o esconderijo secreto foi descoberto. Um lembrete de que nem mesmo o sabão pode escapar do escrutínio nos dias de hoje. O que tornou o caso ainda mais intrigante foi sua semelhança com uma campanha de marketing anterior da Lux, onde joias de ouro reais estavam escondidas dentro de um lote de barras de sabão de edição limitada. Embora esse incidente não tenha nada a ver com a publicidade, atraiu a atenção da mídia devido à bizarra coincidência. Casos como esse mostram como os métodos de contrabando estão se tornando cada vez mais inventivos e que mesmo os produtos de higiene do dia a dia podem servir de cobertura para mercadorias ilegais. Número 13.
Nas densas florestas de mangue ao longo da costa do Pacífico da Colômbia, os contrabandistas há muito usam um dos métodos de transporte mais criativos e ocultos que se possa imaginar. Sob o dossel espesso da selva, eles constroem pequenos submarinos em oficinas improvisadas, protegidos da moderna tecnologia de detecção. Esses chamados narcosubmarinos estão em uso desde a década de 1990, mas em 2017 uma nova era começou com a introdução de modelos elétricos. Essas versões mais silenciosas eram alimentadas por mais de 100 baterias, permitindo que viajassem longas distâncias quase em silêncio. Naquele ano, a Marinha colombiana interceptou seu primeiro submarino elétrico. As embarcações são montadas nas profundezas da selva usando materiais leves como madeira, Kevlar e fibra de vidro para evitar a detecção de radar. Eles podem transportar até 8 toneladas de carga, valendo uma fortuna nas ruas. Alguns são equipados com recursos surpreendentemente modernos, como ar-condicionado, radar e snorkels para uso prolongado. Pintados de azul acinzentado para se misturar com o mar, eles viajam logo abaixo ou na superfície. Apesar dos esforços contínuos das autoridades, estima-se que cerca de 75% dessas missões cheguem ao seu destino com sucesso. Somente em 2016, a Colômbia teria produzido 910 toneladas do produto em questão, com 1/3 contrabandeado por meio desses submarinos secretos. Número 12. Em fevereiro de 2017, agentes da fronteira perto de Douglas, Arizona, descobriram uma engenhoca bizarra montada na cerca da fronteira dos Estados Unidos com o México, uma catapulta caseira. Construído em aço soldado e alimentado por uma mola forte, o dispositivo foi projetado para lançar pacotes de contrabando pela fronteira. Era capaz de lançar 2 pacotes ao mesmo tempo, totalizando cerca de 21 quilos. Os agentes viram vários indivíduos fugindo do lado mexicano ao se aproximarem. Ao inspecionar a área, eles encontraram a catapulta ainda presa à cerca, junto com os materiais empacotados. O dispositivo foi desmontado pela patrulha de fronteira dos Estados Unidos e posteriormente entregue às autoridades mexicanas para a investigação mais aprofundada. Este caso é um exemplo vívido das artimanhas inventivas que as pessoas usam para contornar barreiras. Esforços semelhantes incluíram o uso de drones, canhões de ar e até aeronaves ultraleves. Tais descobertas destacam como a tecnologia e a criatividade frequentemente colidem no mundo do contrabando. Número 11. Em um estranho incidente no aeroporto John Lennon de Liverpool, 2 mulheres se envolveram em uma situação incomum envolvendo um parente falecido. Kurt Will Gerant, de 91 anos, foi levado pelo aeroporto em uma cadeira de rodas usando óculos escuros, fazendo parecer que ele estava simplesmente dormindo. Sua viúva, Gita Gerant, e sua filha, Enki Anuzik, o acompanharam enquanto se preparavam para embarcar em um voo para Berlim. No entanto, a equipe do aeroporto suspeitou e pediu assistência médica. Quando o médico examinou o Sr. Gerant, foi confirmado que ele estava morto. As mulheres alegaram que ele havia falecido pouco antes da visita ao aeroporto e que acreditavam que ele ainda estava dormindo quando o trouxeram. Elas também explicaram os óculos de sol citando uma condição ocular. O pessoal do aeroporto o transferiu para uma área isolada atrás de uma tela enquanto a situação era investigada. No final das contas, nenhuma acusação foi apresentada, pois a hora exata da morte não pôde ser determinada. Ainda assim, não está claro ainda por que as 2 mulheres tentaram transportar um homem falecido em um voo para outro país. Número 10. A Austrália tem leis rígidas contra a importação de substâncias ilegais e as violações podem resultar em penalidades severas. Em julho de 2007, a Polícia Federal Australiana colaborou com as autoridades irlandesas para investigar um método bizarro de contrabando, brinquedos cheios de pílulas. Descobriu-se que uma figura do Sr. Cabeça de Batata continha 293 gramas de comprimidos cuidadosamente embalados em uma bolsa com fita adesiva. O pacote havia sido enviado da Irlanda e foi sinalizado durante uma varredura suspeita no Sydney International Mail Centre. Seu destino, um endereço no oeste de Sydney. Não muito tempo depois, outro pacote foi interceptado, desta vez um brinquedo Action Man contendo aproximadamente 50 gramas de pó. Embora nenhuma prisão tenha sido feita imediatamente, o comandante da polícia David Stewart afirmou que as remessas forneceram pistas importantes.
Especialistas observaram que os contrabandistas usam cada vez mais objetos de aparência inocente para evitar a detecção. O incidente destaca o quão inventivas as pessoas podem ser ao tentar contornar a lei. Número 9. Já se perguntou como um veículo acaba em um local tão remoto? A Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos tem algumas ideias. Nas dunas de areia imperiais do sudeste da Califórnia, os agentes estavam rastreando um grupo suspeito de esconder algo. Ao se aproximarem, o veículo foi repentinamente abandonado e os ocupantes fugiram. Tais incidentes revelam como as pessoas reagem sob pressão e como a patrulha de fronteira deve permanecer vigilante. Essa área, também conhecida como Glamis Dunes, não é apenas popular entre os entusiastas do off-road, mas também notória por atividades suspeitas. Os agentes de fronteira continuam a patrulhar a paisagem desértica, cheia de dunas e esconderijos. O veículo abandonado tornou-se um exemplo visual impressionante de até onde as pessoas vão para evitar a detecção. Nessa região, drones, câmeras noturnas e sensores são usados para detectar rapidamente movimentos suspeitos. Número 8. Em Brownsville, Texas, agentes federais descobriram um grande esconderijo de munição dentro de uma caminhonete estacionada perto da fronteira mexicana. A Unidade de Investigações Especiais, especializada em crimes relacionados a veículos e contrabando de fronteira, estava inspecionando carros ligados a comportamentos suspeitos. Uma picape mais antiga se destacou devido à porta traseira soldada e uma caçamba de caminhão recentemente modificada, desencadeando uma inspeção mais aprofundada. O veículo foi transportado para uma instalação segura da Alfândega e Proteção de Fronteiras para uma busca completa. Um cão de detecção treinado deu um sinal forte e, quando os agentes removeram o forro da cama, descobriram milhares de cartuchos de munição de vários calibres. As balas estavam ordenadamente dispostas em várias camadas, espalhadas por todo o comprimento do compartimento oculto. Foi descrito como uma das maiores apreensões desse tipo na região. A descoberta ressaltou a vigilância contínua das autoridades de fronteira e seu compromisso em interceptar rotas de contrabando não convencionais. Número 7. Em janeiro de 2017, Antonieta, venezuelana de 25 anos, tentou contrabandear seu namorado, Ibrahim, para fora da prisão José Antônio Anzoátegui, escondendo-o dentro de uma mala rosa brilhante. Ela visitou a prisão com sua filha de 6 anos, provavelmente para criar a impressão de uma visita familiar. A mala, aparentemente destinada a brinquedos, na verdade continha seu namorado, dobrado para dentro e cercado por itens infantis para disfarçar o conteúdo. A tentativa falhou quando os guardas notaram Antonieta lutando para mover a bagagem pesada. Após a inspeção, eles encontraram Ibrahim, que estava cumprindo quase 10 anos por roubo de carro. Ele foi devolvido à sua cela enquanto Antonieta foi presa e sua filha colocada sob os cuidados dos serviços de proteção à criança. A notável tentativa de fuga ganhou atenção global e destacou os extremos que algumas pessoas vão por amor. Também gerou discussões sobre a segurança da prisão e a engenhosidade por trás dos esforços de fuga. Número 6. Em 2017, as autoridades mexicanas fizeram uma descoberta chocante: mais de 1 tonelada de substâncias ilegais escondidas dentro de corpos congelados de 20 tubarões. O carregamento destinado aos Estados Unidos foi encontrado em um navio cargueiro atracado no porto de Progresso, no Golfo do México. Durante uma inspeção de rotina, cães farejadores e equipamentos de raio-x ajudaram a descobrir as mercadorias contrabandeadas. A imprensa teve acesso para filmar a cena no movimentado porto perto de Cancún e as imagens rapidamente se espalharam pelo mundo. Essa apreensão marcou uma grande vitória para as autoridades mexicanas em sua luta contra as redes organizadas de contrabando. Os sucessos anteriores incluíram o desmantelamento de um grande laboratório nas montanhas de Sinaloa e a captura de um grande suspeito em Cancún. Usar tubarões como esconderijos mostrou quão inventivos os contrabandistas podem ser. Em outros casos, os itens estavam escondidos em estátuas, frutas enlatadas e até vasos personalizados. O que parece inofensivo à primeira vista, às vezes pode esconder uma história totalmente diferente. Número 5. Uma jovem foi parada durante uma parada de trânsito de rotina enquanto viajava com seus 3 filhos. O que inicialmente parecia uma situação inocente rapidamente se intensificou
quando o policial Emmanuel Sanson e seu colega notaram uma mudança repentina em seu comportamento calmo depois de fazer algumas perguntas. Eles a trouxeram para uma inspeção mais aprofundada, durante a qual a unidade de K9 Shaba se concentrou no tanque de combustível do carro. Quando Sanson bateu no tanque, o som era extraordinariamente monótono e sólido. Usando uma câmera de fibra ótica, eles tiveram uma visão clara do interior, detectando substâncias ilegais. O tanque havia sido cuidadosamente modificado, com parafusos soltos e marcas estranhas em sua superfície. Abaixo do tanque, os policiais encontraram um compartimento escondido, remendado com materiais de reparo, contendo uma grande quantidade de material à base de plantas, cuidadosamente embalado dentro. A construção inteligente mostrou quanto esforço foi feito para esconder o conteúdo. De acordo com os policiais, essas táticas são cada vez mais comuns, com veículos sendo modificados de maneiras quase impossíveis de detectar a olho nu. Graças a uma combinação de estado de alerta, tecnologia e um cão farejador bem treinado, a tentativa de contrabando acabou falhando. Número 4. Alguns dos métodos de contrabando mais engenhosos e surpreendentes envolvem abacaxis e abacates. As redes criminosas usavam habilmente frutas para transportar discretamente o contrabando, um método que exigia precisão técnica e conhecimento logístico. Um exemplo marcante ocorreu em Portugal e Espanha em 2018, onde os investigadores descobriram embalagens cilíndricas escondidas dentro de abacaxis ocos. Cada fruta escondia até 1 quilo de material, cuidadosamente embrulhado em cera amarela e plástico para imitar a aparência e a sensação da polpa da fruta real. Os abacaxis foram então lacrados novamente com muito cuidado e enviados por meio de canais regulares de frete. Os abacates também foram usados de maneiras inteligentes. Em alguns casos, uma pasta macia foi injetada na cavidade da semente ou o líquido foi misturado diretamente com a polpa da fruta. As sementes foram então recriadas usando resina ou outro material firme. Nesse caso, scanners especializados ou cães farejadores foram essenciais para detectar o engano. Essas táticas demonstraram o quão criativos os contrabandistas podem ser ao tentar evitar a detecção. Número 3. Em 2015, agentes de fronteira dos Estados Unidos em El Paso, Texas, fizeram uma descoberta incomum: 75 quilos de substâncias ilegais escondidas em um veículo. Durante uma parada no posto de controle no cruzamento de Paso del Norte, a unidade K9 CITA alertou os agentes sobre as rodas de um Ford Explorer. Varreduras com equipamentos avançados revelaram anomalias nos pneus e no tanque de combustível. No total, os agentes encontraram 150 pacotes habilmente bem escondidos dentro do veículo. 7 anos depois, em 2022, um caso semelhante ocorreu no aeroporto JFK, em Nova York, quando um passageiro em cadeira de rodas levantou suspeitas. A segurança notou que as rodas da cadeira de rodas não estavam funcionando normalmente. As varreduras revelaram que os pneus estavam totalmente embalados, contendo cerca de 13 quilos de substâncias ilegais. A mulher, cidadã da República Dominicana, foi presa e enfrentou várias acusações. Ambos os incidentes ressaltam como a tecnologia de inspeção e a observação aguçada são fundamentais para capturar técnicas de contrabando cada vez mais sofisticadas. Número 2. Jeffrey Landron, de Northamptonshire, tornou-se famoso como o contrabandista mais notório do mundo de ovos de pássaros raros. Nos últimos 30 anos, ele foi preso ou processado em 4 continentes por coletar ilegalmente ovos de aves de rapina protegidas. Em 2018, ele foi pego no aeroporto de Heathrow com ovos de falcão, águia e abutre amarrados ao corpo, cuidadosamente presos sob as roupas. Os ovos, no valor estimado de $100 mil no mercado negro, eram destinados a um pequeno círculo de colecionadores de elite. Um ano antes, ele havia se declarado culpado de 4 acusações de violar as leis de proteção à vida selvagem, o que lhe rendeu 37 meses de prisão por acusação. Suas atividades de contrabando datam de 1984 no Zimbábue e ele foi pego no Canadá, Brasil e outros países por crimes semelhantes. Em 2015, ele foi parado em São Paulo com 4 ovos de falcão e foi condenado à revelia a 4 anos de prisão no ano seguinte. Alguns ovos foram soprados, esvaziados, para evitar danos durante o transporte.
Seu caso chamou a atenção global para o mercado negro de animais selvagens ameaçados de extinção. Número 1. Em 2016, 6 homens foram condenados à prisão por executar uma sofisticada operação de contrabando usando ambulâncias falsas da Holanda. Esses veículos foram usados para transportar grandes quantidades de substâncias ilegais para o Reino Unido, com a carga escondida atrás de painéis de metal. As ambulâncias foram acompanhadas por falsos paramédicos e pacientes, que desempenharam seus papéis de forma convincente. De acordo com as autoridades britânicas, pelo menos 45 corridas foram feitas, com um valor total estimado de 1,6 bilhão de dólares. Em 16 de junho de 2015, os policiais seguiram uma ambulância de Harwich a Birmingham, prendendo 4 homens e um paciente que se mostrou perfeitamente saudável. Durante a busca, eles descobriram mais 269 quilos de contrabando, no valor de mais de 38 milhões de dólares. Os pacotes foram embrulhados em fita colorida e vinculados a uma lista de destinos e contatos. A gangue operava em hotéis de Colchester e usava um armazém próximo para coordenar seus transportes. Especialistas descreveram isso como uma das tentativas mais audaciosas e organizadas de explorar o serviço de emergência para o contrabando internacional. Qual método você acha que foi o mais inteligente? Conta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.